Fala aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thiago Abreu. E hoje, galera, eu quero trazer para vocês mais um tutorial de como que a gente pode criar logos utilizando Inkscape. E hoje eu quero fazer um logo de podcast. Então se você tem qualquer dúvida em relação a cliques e atalhos, vai estar tudo aqui. O número de preenchimento e contorno vai estar habilitado, de alinhar e distribuir objetos também. O último selecionado vai estar marcado e o zoom está em 100%, beleza? Tranquilo, agora a gente vai começar vindo aqui com a ferramenta de retângulo. Com um clique a gente vai clicar e arrastar e vai criar mais ou menos um retângulo dessa forma. Vocês podem perceber que tem tipo um círculo aqui. Esse círculo a gente vai botar ele para baixo, mais ou menos nessa posição, e aí a gente vai fazer esse objeto aqui, que vai ser a base do microfone que a gente vai fazer. Vamos vir agora aqui na ferramenta de retângulo e vamos criar um novo retângulo, só que agora com os cantos agudos dessa forma, tá? Vamos modificar para vermelho para poder visualizar melhor. Vamos vir na ferramenta de seletor e aí a gente vai clicar e arrastar assim para baixo para poder deixar ele mais ou menos assim. Não tão pequeno, talvez assim. E agora a gente vai apertar com o botão direito do mouse e vai duplicar. Com Ctrl apertado a gente vai clicar e arrastar para baixo mais ou menos dessa forma aqui. Beleza? A gente vai desabilitar aqui o autoalinhamento. Vamos deixar assim. Vamos apertar Ctrl D novamente para duplicar. Vamos apertar Ctrl D novamente para duplicar e jogando para baixo, tá, gente? Até a gente conseguir fazer exatamente 5 desses retângulos. A gente vai selecionar todos eles e vai vir aqui em distribuição e distribuir a distância vertical igualmente entre os objetos. Vamos vir em caminho, união. Fez a união desses objetos, agora com o Shift apertado eu vou dar um clique em cima dessa parte preta e vou centralizar no eixo horizontal, e aí ele vai ficar aqui para baixo. Eu vou jogar ele um pouquinho mais para dentro dessa forma, vou apertar com o botão direito do mouse, vou duplicar. Com o Ctrl apertado eu vou clicar e arrastar exatamente para o mesmo ponto, só que do outro lado, dessa forma aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, com o Shift apertado, vou dar um clique aqui em cima, vou vir em caminho, união. Com o Shift agora apertado eu vou selecionar essa parte preta, vou centralizar no eixo vertical e horizontal, vou vir em caminho, diferença. Já fiz o corte aqui e esse vai ser o microfone que a gente vai fazer. Agora para a gente poder criar aqui a base do nosso microfone, a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui na ferramenta de elipse, e com a ferramenta de elipse a gente vai com o Ctrl e Shift apertado, clicar e arrastar para poder criar um círculo, mais ou menos dessa forma. A gente vai vir aqui em fim e vai colocar 180. E em preenchimento e contorno a gente vai desabilitar o preenchimento, vamos habilitar o cor de contorno e vamos aqui deixar habilitado. E aqui vocês podem perceber que ele ficou meio que com um traço. Esse traço a gente tira vindo em alternar para arco, forma não fechada. Beleza? A gente vai vir aqui na ferramenta de contorno, em espessura a gente vai trocar de milímetros para pixels e vai modificar isso aqui para, não sei, vamos botar aqui 20 só para testar. Vamos vir aqui com a ferramenta de seletor e com o Ctrl apertado vou clicar e arrastar para cima mais ou menos dessa forma. 20 eu acho que ainda não ficou legal, então eu vou colocar 30, vai. 30 eu já acho que ficou bem bacana. Com o Ctrl e Shift eu vou dar uma aumentadinha aqui e vou manter essa mesma proporção de 30, tá? E vamos deixar mais ou menos assim. Com isso, a gente vai vir aqui em caminho, converter contorno em caminho. E agora eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui na ferramenta de polígono, vou deixar em polígono regular, e vou deixar em 5 cantos mesmo. E aí com Ctrl e Shift apertado, eu vou clicar e arrastar e vou criar aqui um polígono com 5 lados dessa forma. Ele vai vir com a espessura de 30 e com contorno. Vou desabilitar o contorno, vou habilitar o preencher. Vou vir aqui na ferramenta de seletor, com Ctrl e Shift apertado, vou clicar e arrastar. E vou jogar mais ou menos aqui para cima dessa forma. Com o Shift eu vou selecionar essa parte aqui, esse arco que a gente fez. Vou vir em alinhar e distribuir e vou centralizar no eixo vertical. Ótimo. Agora eu vou vir aqui, selecionar essa parte que é a vermelha agora. Vou vir em caminho, converter em caminho. Vou selecionar a ferramenta de editor de nós. E com o Ctrl apertado eu vou clicar e arrastar para baixo mais ou menos dessa forma. Com o Ctrl ainda apertado, vou selecionar essas duas partes. E aí eu vou puxar isso aqui um pouquinho para cima, mais ou menos assim. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar esses dois pontos aqui de baixo. Eu vou habilitar o mostrar alças de transformação em nós selecionados. E aí com Ctrl e Shift apertado, eu vou clicar em um desses cantinhos e arrastar aqui para o lado mais ou menos dessa forma. Só precisa ser certinho. Isso. Dessa forma aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Com o Shift apertado, eu vou selecionar a parte preta. Vou vir em caminho, união.
fez a união, agora sim a gente tem a base para o nosso microfone. Se você achar que ficou muito grande, você pode modificar aqui um pouquinho mais. Eu, por exemplo, achei que ficou muito grande, então eu vou puxar isso aqui um pouquinho mais para dentro e isso aqui um pouquinho mais para fora, mas nada muito absurdo, tá, gente? Algo bem leve. Beleza. Seleciona, puxa para dentro, seleciona, puxa para fora. Dessa forma. Agora sim, caminho, união. Agora sim a gente conseguiu fazer mais ou menos aqui da forma que a gente queria. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Eu vou selecionar aqui a ferramenta de elipse, com Ctrl e Shift apertado eu vou clicar e arrastar e vou criar aqui um círculo mais ou menos dessa forma. Eu vou tornar a forma uma elipse inteira e não um arco ou segmento. Vou vir aqui na ferramenta de seletor e vou enviar essa seleção toda para trás, dessa forma aqui. Vou selecionar toda essa parte preta, vou vir em caminho, união. Fiz a união desse objeto, com o Shift apertado vou dar um clique aqui em cima da parte vermelha e vou centralizar no eixo vertical e horizontal. Ótimo! Agora o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui com a ferramenta de texto, vou dar um clique e vou escrever aqui alguma palavra. Vou escrever podcast. E vou selecionar uma fonte da minha escolha. Isso aí vai depender da que você mais gosta. Eu vou botar aqui a Montserrat Heavy, tá? E vou vir aqui na ferramenta de seletor. Com o Shift eu vou dar um clique em cima desse círculo vermelho, vou vir em texto, ajustar texto ao caminho. Vou dar um clique fora, vou selecionar só a parte vermelha, vou dar um segundo clique para entrar no menu de rotacionar e vou rotacionar essa palavra podcast aqui mais ou menos nessa posição. Mais ou menos assim. E vou aumentar aqui a minha letra, pode ser, sei lá, vamos botar 50 e vamos aumentar aqui o espaçamento entre as letras para 20. Vou vir na ferramenta de seletor, vou selecionar aqui, vou dar um clique para poder entrar no menu de rotacionar e vou rotacionar mais ou menos dessa forma aqui. Tentar manter aqui no centro, vou vir aqui no meu texto, vou vir em caminho, converter em caminho. Beleza, agora a gente já tem aqui a primeira parte e agora com o Ctrl e Shift apertado, vou clicar e arrastar para ficar exatamente por cima dessa parte preta, tá? Por cima da minha palavra podcast. E agora eu vou selecionar aqui a minha ferramenta de texto novamente, vou dar um clique, vou escrever a palavra Inkscape e vou selecionar aqui novamente a mesma fonte que eu estava utilizando, a Montserrat Heavy com tamanho 50 e espaçamento 20 entre as letras. Beleza, fez isso, vou vir aqui na ferramenta de seletor, com o Shift apertado vou selecionar a parte vermelha, vou vir em texto, ajustar texto ao caminho. E vou fazer o seguinte, vou vir inverter os objetos selecionados verticalmente. E aí, o meu círculo, o meu texto ele vai para dentro do círculo em vez de para fora. Então a gente faz isso. Vamos deixar aqui ajustado certinho. Dessa forma. E aí eu vou rotacionar aqui o meu texto mais ou menos aqui para a posição que eu quero. Posso até aumentar aqui um pouquinho mais o espaçamento entre as letras. Vou botar em 40, tá? Vou vir aqui, seletor, selecionar o círculo. Vou rotacionar e vou deixar mais ou menos assim. Selecionei o texto, vou vir em caminho, converter em caminho. Selecionei aqui a parte vermelha, vou dar um delete. Vou selecionar aqui a ferramenta de polígono novamente. Vou resetar todos os parâmetros aqui, então ele vai ficar uma estrela. Então, com o Ctrl e Shift apertado, vou clicar e arrastar e vou criar aqui uma estrela mais ou menos nessa posição. Com a ferramenta de seletor, eu vou puxar ela mais ou menos para cá. Com o Ctrl D eu vou duplicar e vou puxar exatamente para o mesmo ponto, só que do outro lado. Vou selecionar as duas, vou vir em caminho, união. Com o Shift apertado vou selecionar a base, que é o meu microfone, e vou centralizar no eixo vertical. Posso tentar fazer isso também no eixo horizontal, só que não vai ficar certinho. Então eu vou deixar só no eixo vertical. E agora sim a gente acabou. Se você quiser, agora você pode modificar isso aqui para qualquer cor que você bem entender. E eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal. Não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscrever se você ainda não está. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.